Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mistérios Orixás, sou eu, Baba Marcelo, sacerdote do culto tradicional. Pessoal, eu vou vir com um tema hoje falando de Mariô, o Egiopê. Pessoal, quem não é inscrito no canal, dá uma força aí, bora aí dar uma dedada aí nesse sininho aí, compartilhar aí galera, pra gente poder levar informação mais simples do culto de orixá, né, tirando essas dúvidas. Por mais que tem muita gente que acha que entende, mas entende erroneamente e se fecha dentro de uma caixinha, né, e parece que é só aquilo ali. Eu tô com esse microfone na lapela aqui, tá parecendo que eu tô com um pudo de pendurado aqui no meu pescoço. Bom, pessoal, Egiopê, o dendezeiro, né? O Mariô. Bom, o que é o Mariô? Mariô, né? Temos lá sua árvore, né? De onde extrai o dendezeiro, que né, todo mundo sabe que tem os coquinhos ali, né? Que ali é extraído o dendê, a parte externa, né? Da fruta, correto? Então, quando a gente fala do Mariô, seria já a folha, né, cortada ali, desfiadas, que vai servir como proteção na casa de axé, correto? De penduro na porta, nas janelas, né, na entrada de um barracão, que o pessoal pergunta, para quem serve isso? E a resposta é para espantar Egum. Então, essa é a visão do Mariô dentro do Brasil. Essa é a visão que eu tive desde a minha época de iniciado, que servia para isso, né? Para espantar Egum, que são espíritos ruins. Bom, então vamos entender primeiro o que é o Egum que o pessoal fala. A palavra Egum, ela significa osso. Muitas das vezes, né, eu me pegava, quando eu era iniciado e tudo, não tinha essa informação que tem hoje, essa tecnologia que você hoje vai ali no celular, você acha o que você quiser, você fala ali, parece tudo, né? Então, como não tinha essas informações. E eu me lembro que uma certa vez eu estava lendo um livro, eu não sei qual o nome do livro, e né, estava falando umas passagens ali nesse livro e falavam duas coisas que eu me lembro assim perfeitamente. Eu vou falar, compartilhar com vocês aqui. Eu cheguei a perguntar para o meu sacerdote na época o que era Egungun, né? Ele simplesmente falou que era espírito ruim. Eu lembro disso. Esse é um espírito ruim. E a outra palavra que eu vi muito dentro desse livro, porque esse livro ele fala muito, ele era praticamente mais voltado ali todo no tradicional Yorubá naquela época, né? Entendeu? E aí tinha uma outra palavra lá que era babalaô. Aí eu perguntei, e o que é babalaô, meu pai? Aí ele respondeu, é o pai de santo da época. Entendeu, galera? É assim que chamavam o pai de santo naquela época. Chamava ele de babalaô. Você viu quantas informações aí que não tem nada a ver? Né? Por falta de estudo, por falta de uma boa iniciação dentro de um bom axé, então as pessoas ficam achando que é aquilo mesmo e pronto, acabou. Eu mesmo achei toda a vida que era isso mesmo, né? Até então a gente começar a cair nessa realidade hoje virtual, né? Nós estamos falando aqui para milhões de pessoas saber e não cair
nesse erro, nesse telefone sem fio que foi passado, chegou toda a informação toda quebrada, né? Enfim, então vamos lá. O tema seria, eu desviei aqui um pouquinho, mas pra vocês entenderem como que as coisas funcionam. Então o Mariô, dentro do afro-brasileiro, fala-se que é contra Egum, né? Até as palhas que é colocada no braço é contra Egum. É contra Egum, né? Então, vamos lá. O que é um Egum? A palavra é osso. E quando a gente fala Egungun, a gente está indo na seguinte questão de ancestralidade. Então, nós estamos falando de quem viveu, nasceu, né, cresceu e morreu. Não importa sua idade, mas teve sua passagem na Terra. Então, o Egum é isso, é o osso do osso. É o ancestral que teve na Terra, teve sua passagem e morreu. Fez sua viagem, como dizem os Urubá, né? Voltou ao Orum, a sua família. Então veja só, se a casa tá toda protegida de Mariô, né? Para não entrar Egum, então um herê que nasceu, não temos, vamos falar que ele tem 2, 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos, o herê, não importa, ele é um espírito, correto? Que nasceu, viveu, teve sua passagem e morreu. Então ele é o quê? Ele é um Egum, um Egungun. Ele é o seu ancestral, né? Não tem ligação assim com o culto de Ebé Orum, tá? Não tem nada a ver. Mas é um espírito. Se ele é um espírito, ele tá incorporando ali no Iaô, que está dentro do Roncó, né? Protegido com os Mariô, e enfim. Não é contra o Egum? O seu contra Egum não é para proteger você de Egum? O Herê é um Egum. Ele é um ancestral seu. Você não sabe quem é esse ancestral, né? Que tá ali. Mas ele tá ali. Então o Mariô, ele não tem essa finalidade de espantar Egum, muito menos os contra Egum. Muito menos. A questão do Mariô, dentro da filosofia urubá, e que é o que é usado dentro do culto tradicional urubá, né? Enfim, ele serve para proteger a casa de adioguns, de espíritos ruins. Aí sim, né? Então, quando você demarca o seu território, né, com as folhas em volta, está mostrando a Diogun que ali tem culto de sagrado. Ó, tá tendo algum culto sagrado ali. Então, a Diogun vai entender que, né, tô fora. Para Adiogun. Então, são vários Adioguns. Esse tipo de energia, o que é o Adiogun, é o que faz com que as pessoas pegam no seu ponto fraco, na verdade, né? Quando a pessoa tem aquele pensamento de fazer uma intriga, a Diogun vai lá e dá aquela cutucada naquela pessoa e faz com que ela solte a língua e faz o Ejó dentro daquela casa.
e assim por diante, entendeu? Então, a energia negativa de Adiogun é para isso, é para proteger. E o Mariô, dentro de algumas famílias, ele não é simplesmente desfiar e colocar. Ele tem um ofó, ele é feito uma consagração, por mais que ele é consagrado, ele já é uma energia de espantar esse tipo de energia, mas a gente temos que despertar aquela energia antes de pendurar, fazer sacrifício também, né? Temos também que fazer sacrifício dentro do Mariô antes de colocar. Então, também o Mariô serve também como demarcação que Ogum enxerga que aquela casa está sendo executado cultos sagrado e que ele tem devoto ali dentro, porque o Mariô não é somente de Ogum, é uma vestimenta de Ogum, é uma particularidade maior para o Ogum, mas Egungun, Oxóssi, a maioria dos Olodés, né? Maioria não, todos os Olodés, né? Oiá usam o Mariô como vestimenta. E em muitas, em muitas famílias, ele para fazer o Mariô, que é a bandeira ali, né? Para desfiar, usam o primeiro pendão, né? Que é a primeira ponta que fica no alto da árvore, né? Do egiopê. E ali é cortado e ali é desfiado, ok? Então, e também tem famílias que fazem o Mariô dali, outras não, que é o tradicional mesmo, né? Das folhas, tiram, desfiam e colocam em volta. Então, o Mariô, pessoal, ele tem a funcionalidade de espantar energias e espíritos ruins. Não tem nada a ver com o Egum, no caso o Egungun, porque é território onde eles transitam ali livremente, né? Então, fica essa questão, né? Mas dentro de uma casa de axé, se é um espírito, que é um Egungun, que é um Egum, é tudo que viveu na Terra. Então não tem lógica. Essa lógica de contra Egum e você virar com Herê, né? E você de pendurar os Mariô dentro de um axé, muitas casas, né? Muitas casas, vamos supor que vai fazer um toque, né? De Pombudira e Exu Guardião fora do barracão, né? Porque ali eles consideram como um solo sagrado. Então eles não usam, não deixam o Exu ou Pombogira naquele solo, né? Eles têm um outro barracão, um outro lado para fazer o toque dos guardiões. Só que tem um porém. Os guardiões também são seus ancestral. E aí? Como é que fica essa questão? Porque o seu ancestral você não vira com a pombogira ou com um Exu guardião simplesmente porque você vira na Maria Padilha, ou você vira na Mulambo, ou você vira na Sete Saia, no Exu Caveira e assim vai. Peraí, mas quem são eles? São espíritos aleatórios? Não. São particularmente os seus ancestrais. É a sua linhagem consanguínea. Então, também não tem nexo você pegar o seu Egungun, o seu ancestral, pôr ele para fora, né, daquele solo sagrado
que só tem ali, só pode pisar o orixá, e o cara que mais trabalha, né, em pró de uma casa, em pró do seu devoto, é eles. Essa galera, é o Exu Guardião, é a Pombogira. Então, não bate essas informações, sabe? Enfim, então, o Mario, nessa funcionalidade dentro do Brasil, ela é dessa forma. E ela é falada, é passada errada. Dentro do estudo Yorubá, é essa informação que eu estou passando para vocês, né? E além do, somente o Mariô, que as folhas do Mariô, praticamente, da árvore de Iobê, praticamente se aproveita tudo, né? As folhas para fazer as proteções na casa, o broto, né? Aquela nervura que fica no meio, né, da folha, ela é tirada uma a uma e é feito o balé, né, o iguibalé, que é uma vassoura. Balé é vassoura, não tem nada a ver com cemitério. Quando o pessoal fala, vou no balé, né? Minha inhação é do balé. Não existe, porque não existe cemitério na Nigéria, na África. Não existe igual aqui, né? Que temos o cemitério, tudo, né? Cada um no seu ali e tal. Não, não é dessa forma lá. E nunca existiu cemitério lá. Para vocês terem ideia, as pessoas quando falecem, né? Elas são enterradas no fundo das casas da família. Quando é sacerdote, é enterrado dentro da casa, né? Tem as coisas aí bem bacana, entendeu? Porque eles entendem que aquele sacerdote, né? Ele é um ancestral daquela casa que foi passado, que ele passou todas as informações para um outro dentro da família para dar continuidade. Então ele vai se tornar o quê? Um egungun. Correto, pessoal? Então somente quem não é sacerdote dentro daquela família que é enterrado no fundo ou na frente, né, da casa, é mais ou menos assim. Mas não existe cemitério na África, não existe, tá? Até tem, mas é de outra forma que as pessoas não têm como fazer os enterros do seu parente ali na casa. Mas fica esse alerta, tá? Balé não existe, né? Balé não é cemitério, e sim uma vassoura, né? O xaxará do Abaluayê, na verdade, é o balé, que é feito com as névoras do Mariô. Embaixo é feito umas magia, aonde o Baluayê varre aqueles espíritos ruins, porque ele é considerado como um caçador. Ele não é considerado somente na questão de saúde, não. Ele é um caçador. Para quem sabe como é um Ojubó de Abaluayê, né, um cuscuzeiro daqui no Brasil, com as lanças. Mas aquelas lanças não é porque estão falando, não é porque falam, porque é as doenças que tá saindo. Não, tem nada a ver. É a lança do caçador. Ok? Já fui pro outro lado. Mas enfim, então essa informação do Mariô a névora serve para fazer o guibalé, o balé. As folhas vão fazer o Mariô, né, de pendurar nas portas. O coco, né, a sua fruta, ela tem a extração da carne, onde vai sair o epopupá, que é o azeite de dendê. Tem o adim funfun, que também é extraído de dentro daquela fruta, que esse adim é um tabu.
para Exu. Jamais pode deixar perto ou oferecer adim para Exu, porque é um tabu. E o fazer o vinho de palma, que é um euó para Ogum, né? Conta-se um Itan, né? Que Ogum, ao beber a palma, né? O vinho de palma, ele entrou em surto, saiu matando a galera toda aí. E no meio dessa galera, ele matou o seu filho. Quando ele acordou e caiu em si, que ele descobriu que ele tinha matado o seu filho, né? Ele se transtornou, ficou mais possuído do que estava. Ele subiu a um sorroquê, um morro, e ali no alto ele enfincou seu facão e ali ele entrou para dentro da terra e foi embora, né, para o Orum. Isso é um dos Itãs, um Itã, tá? Não tem nada a ver com algum Choroquê dentro do Brasil, porque essa fala dentro da em solo africano não existe, tá? Algum Choroquê, metade Exu, metade Ogum, ninguém sabe do que é isso. Se sabe, né, a palavra Choroquê no Brasil se assimila com o morro Choroquê. Ok, pessoal? Então, fica entendido que o Mariô, ele tem essa particularidade. Ele não é só vestimenta para Ogum, ele é uma vestimenta para Egungun, Oiá, os Olodés, né? Enfim, e se faz também, além de tudo isso, com as folhas também é feito, né? Deixar secar e se faz defumação, se mistura com turari, com outras folhas para fazer defumação, para espantar também energias ruins dentro de um ebó. Se usa a folha do mariô. Então, né, você vê que dá para fazer muita coisa, muito axé, muito ebó, muitas misturas aí, assim que eu quero dizer assim, as misturas para fazer um ebó, uma proteção, né, enfim. Pessoal, se vocês gostou aí dessa informação, vamos pensar, né, no que eu estou passando, porque é uma realidade na África. A realidade aqui no Brasil é completamente diferente, não tem nada a ver. Enfim, fica aí esse alerta, fica aí essa informação e vamos passar para frente aí para o pessoal acordar e se ligar que Orixá é muito mais do que a gente conhece e ele é muito mais simples do que vocês imaginam. É só entender e querer sair também da caixinha. Beleza, pessoal? Pessoal, fica meu grande abraço. Que Exu abençoe a todos. Dá um compartilhado aí, dá um oi aí. Vamos fazer o canal crescer. Que Exu abençoe a todos. Ireu.